Que belos são os teus amores, minha irmã. Ó esposa minha, quão melhores são os teus amores do que o vinho. Olha só, Salomão aqui está comparando o amor, a intimidade com o vinho. Olha só. E o aroma dos teus ungüentos do que o de todas as especiarias. O que ele está querendo dizer? Que o aroma dela, o cheiro dela, é melhor do que qualquer especiaria da época. Então, gente, olha como nós temos que quebrar. É para eu ter um corpo livre, aberto para o prazer. Mas eu tenho que ter uma mente livre. Uma mente aprisionada, eu tenho um corpo fechado, eu tenho um corpo aprisionado. Uma mente liberta, eu tenho um corpo apto a receber o prazer. Às vezes você vai falar assim, Jéssica, eu nunca fui tocada da maneira como eu gostaria. Aí a primeira pergunta que eu falo, você já verbalizou isso? Você já exerceu da sua comunicação? Nós temos que chegar e falar. Gente, eu brinco, mulher é GPS. A gente tem que ir direcionando o homem. Ó, aqui tá bom, não. Aí não, vai mais pra direita, vai pra esquerda, desce, sobe. A gente tem que ser GPS pro marido, gente. Por quê? É permissão para que aconteça algo bom para ele, mas para você também. Por muito tempo na minha vida, eu achava que eu não queria ter prazer. Porque, como alguns sabem, eu fui vítima, eu fui abusada quando criança. Eu sofri abuso sexual na minha infância. E então eu achava, eu tinha dificuldade de me entregar, meu corpo era fechado porque meu corpo não conheceu o carinho. O meu corpo conheceu uma agressão, o meu corpo conheceu a violação. Então eu achava que eu nunca ia ter prazer, que isso não era para mim. Às vezes, quando eu tinha relação, era algo gostoso, mas não era o ápice da coisa. Até o dia que eu comecei a trabalhar o quê? Peraí, se as mulheres podem ter prazer, eu também posso. Aí foi a primeira vez que eu peguei um espelho, que eu fui conhecer minha vagina, que eu comecei a buscar coisas para entender como funcionava. E aos poucos eu fui dessensibilizando o meu corpo. Eu fui trocando aquele carinho que antes era agressivo, aquele carinho que era imposto, aquele carinho que era abusivo, eu fui trocando por um carinho amoroso. E eu ficava o tempo todo, quem está comigo não é meu abusador. Quem está comigo é a pessoa que eu amo. Eu comecei a trabalhar isso em mim. E a primeira coisa que eu fiz foi verbalizar para o meu marido. Quando criança, eu sofri um abuso. Então, o que eu fiz? Olha, a dificuldade que eu tenho, o problema não é você, o problema sou eu. Na verdade, os entraves estão comigo, não é com você. Então ele já começou a sentir assim, poxa, o peso não estava sobre ele, mas ele poderia ou potencializar isso ou piorar isso. Então nós começamos o quê? A trabalhar juntos. A questão do toque, a questão do carinho. E o tempo todo eu trabalhando na minha mente, quem está comigo é a pessoa que eu amo. É a pessoa a quem eu estou me entregando. É a pessoa que eu estou permitindo me tocar. É a pessoa que me faz feliz. Eu fui trabalhando na minha mente e trabalhando no meu corpo. Até o dia que eu realmente consegui ter prazer, consegui ter orgasmo. Gente, nós temos que ir trabalhando em nós a permissão. Porque o meu corpo, é o que eu falei, conhecia uma violência. Ele foi violado. Ele não foi conquistado. Então eu me fechava. Então que hoje, a partir de hoje, mulheres, homens, porque a gente sabe que homens também sofrem abuso, que vocês consigam se libertar de todas as amarras do passado, que vocês consigam colocar para Deus e permitir que Deus venha e faça novo, faça tudo diferente na vida de vocês. Coloquem em vocês essa percepção, essa sensibilidade, sabe, do toque, do carinho. Permitam-se ser amados. Permitam-se viver o prazer. Não se conforme com aquilo que foi colocado em vocês, que foi enraizado em vocês. Não. Vocês nasceram para ter prazer. Vocês nasceram para ser libertos sexualmente nesse sentido. E, gente, a liberdade que eu digo é de intimidade com o seu cônjuge. Não é a libertinagem. Você tem permissão. Deus te fez assim, Deus te criou assim. Então não reprima mais, sabe? Começa a quebrar todos esses padrões, toda essa opressão ou toda essa libertinagem que confunde a sua mente.